Você já sentiu aquela voz suave que parece vir de lugar nenhum? Aquela pontada no peito? Aquele pensamento que insiste: não vai, não faz isso, não agora. Talvez tenha sido um sonho tão vívido que você acordou com o nome de alguém na boca. Talvez um encontro inesperado, uma coincidência tão absurda que você pensou: isso não é normal. Eu ignorei essas vozes por 10 anos. 10 anos. Deixei de lado cada sinal, cada empurrãozinho invisível, cada anjo que tentava me guiar, e quase perdi tudo. Mas antes de eu te contar o que aconteceu, preciso que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre os anjos. No original hebraico, a palavra para anjo é malak, mensageiro. Não é uma figura de porcelana com asas. É um ser de fogo, uma presença que atravessa dimensões, um soldado que carrega ordens diretas do trono. E cada um de nós tem um. Jesus foi direto ao ponto em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Cada pequenino, isso inclui você, inclui eu, inclui aquele que está assistindo agora e se sentindo sozinho. Você nunca está. Mas eu, por 10 anos, agi como se estivesse e quase paguei o preço mais alto. Antes de eu continuar essa história, quero parar um instante. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Entre para essa família. Senhor, obrigado porque cada pessoa aqui tem um anjo que contempla a tua face. Abre os olhos espirituais de cada um para reconhecer os sinais que tu envias. Dá-lhes a coragem de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu te mostrar o que descobri. Quando comecei a investigar as evidências históricas dos anjos da guarda, fiquei chocado com o volume de provas que a igreja primitiva possuía. Os pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, escreveram longos tratados sobre a hierarquia angelical. Eles não estavam especulando, eles estavam transmitindo um ensinamento que vinha diretamente dos apóstolos, que aprenderam com Jesus. Em Atos 12, Pedro é libertado da prisão por um anjo. O texto diz: "E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos." Isso não é metáfora, é relato histórico. Mas o que muitos não sabem é que a crença em anjos da guarda não é exclusividade cristã. O judaísmo do Segundo Templo já ensinava que cada nação, cada pessoa, tinha um anjo designado. No livro de Daniel, o anjo Gabriel aparece e diz: "Desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar-te, porque és muito amado. Muito amado." Essa é a chave. O anjo não vem por mérito, vem por amor. E eu, no meu ceticismo, achava que isso era fantasia, até que as evidências começaram a se acumular. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Entre eles, um texto chamado O Livro dos Vigilantes, que detalha a hierarquia angelical com precisão impressionante. Mas mais importante, escavações em Qumran revelaram centenas de fragmentos que mencionam anjos interagindo com seres humanos. Os essênios, uma comunidade judaica que viveu antes de Jesus, acreditavam que cada pessoa tinha 2 anjos, um do bem, um do mal. Isso não é coincidência com o que Jesus ensinou? Em Mateus 18, ele fala dos anjos das crianças. Em Lucas 15, a parábola da dracma perdida termina com alegria diante dos anjos de Deus. A ideia estava enraizada no pensamento judaico. Mas o que me convenceu não foi a arqueologia sozinha, foi a minha própria história. E vou te contar agora. Corria o ano de 2012. Eu era completamente cético. Não acreditava em Deus, muito menos em anjos. Morava em São Paulo. Trabalha como jornalista investigativo.
e estava obcecado com uma pauta: desmascarar fake news religiosas. Um dia, recebi uma denúncia anônima sobre um suposto milagre numa igreja do interior. Fui cobrir. Chegando lá, um homem me abordou. Ele disse: "Você precisa sair daqui agora. Um acidente vai acontecer na estrada que você vai pegar." Eu ri. "Como você sabe?" Ele respondeu. "Meu anjo me disse, e o seu anjo está tentando te avisar há dias." Naquela noite, eu senti algo estranho, um aperto no peito quando subi no carro. Ignorei. Dirigi por 2 horas. Na curva da serra, um caminhão perdeu o freio e bateu de frente comigo. Por milagre, desculpe o trocadilho, eu saí com apenas alguns arranhões. O carro ficou destruído. No hospital, a enfermeira disse: "O senhor teve muita sorte. Um anjo da guarda bem forte." Eu quase respondi com sarcasmo, mas algo me calou. Naquela noite, no quarto do hospital, eu fechei os olhos e vi uma luz. Não era alucinação, era uma presença, quente, silenciosa, e ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas dentro de mim. "Você está vivo porque eu estou aqui. Há 10 anos eu tento te guiar. Você não escuta." Chorei como criança. E ali comecei a minha jornada de volta. Mas não foi instantâneo. Levei meses para aceitar que aquilo não foi produto da minha mente. Comecei a pesquisar e encontrei algo que mudou tudo. As Escrituras estão repletas de relatos de pessoas que ignoraram os anjos e sofreram consequências. Ló, em Sodoma, os anjos avisaram: "Foge para um monte, para que não pereças." Ele hesitou. Os anjos tiveram que pegá-lo pela mão. Gênesis 19:16 diz: "E detendo-se ele, aqueles homens pegaram na sua mão, e na mão de sua mulher, e na mão de suas 2 filhas, porque o Senhor teve misericórdia dele." Misericórdia, mesmo na hesitação. Mas se Ló tivesse ignorado completamente, teria morrido. E você? Quantas vezes sentiu aquele impulso de não entrar no avião, de não fazer aquela ligação, de não seguir aquele caminho? Talvez tenha sido o seu anjo. Eu quero te fazer uma pergunta agora, e quero que você responda nos comentários. É pessoal, mas é importante. Você já ignorou um sinal que depois se mostrou crucial? Escreva aí embaixo. Eu leio cada um. Essa comunidade ora junto. Agora deixa eu te mostrar algo que os teólogos chamam de a prova da cruz. Quando Jesus estava no Getsêmani, Lucas 22:43 diz: "Então lhe apareceu um anjo do céu, que o fortalecia." O próprio Filho de Deus, na sua agonia, recebeu auxílio angelical. Se Jesus precisou de um anjo, quem sou eu para dispensar? Mas o que muitos ignoram é que o conceito de anjo da guarda foi debatido nos primeiros concílios. No século IV, o concílio de Laodiceia condenou a invocação de anjos como prática supersticiosa, mas não negou a existência deles. O problema era a adoração. Anjos não devem ser adorados, mas devem ser ouvidos. Agora, vamos aos números. O Antigo Testamento menciona anjos mais de 300 vezes. O Novo Testamento, mais de 160. Jesus falou sobre eles em pelo menos 10 ocasiões. Isso não é mitologia, é espinha dorsal da revelação bíblica. E as evidências externas? Os historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, registraram a crença dos cristãos em anjos como algo notável. Plínio, o Jovem, em suas cartas ao imperador Trajano, descreve os cristãos como pessoas que adoram a Cristo e a seus anjos. Até os pagãos notavam. E as catacumbas? As pinturas das catacumbas de Roma do século II mostram figuras aladas protegendo os fiéis. Uma delas, a catacumba de Priscila, tem um afresco de um anjo segurando uma criança pela mão. Isso é do ano 200 depois de Cristo. A crença era tão forte que os primeiros cristãos morriam por ela. Mas deixa eu voltar à minha história. Depois do acidente, comecei a prestar atenção. Pequenos sinais. Um vento que bate à porta exatamente quando você está prestes a tomar uma decisão errada. Uma música que toca no rádio com a mensagem que você precisava ouvir. Um número de relógio que repete 11 11, 22 22. E você acha coincidência?
Os pais da igreja ensinavam que os anjos usam a linguagem da sincronicidade. Não é superstição, é a assinatura deles. O anjo não vai gritar, ele sussurra, como Elias no Monte Horebe. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. E eu, por 10 anos, estava fazendo tanto barulho com minha vida que não conseguia ouvir. Foi aí que percebi que precisava de uma mudança radical na minha rotina. Eu precisava de um método diário para silenciar e ouvir. Não bastava crer, precisava praticar. E foi quando encontrei uma ferramenta que transformou minhas manhãs. Antes, eu acordava e já pegava o celular para ver notícias. Agora, a primeira coisa que faço é abrir um aplicativo. Não é propaganda, é o que eu realmente uso. Esse app me guia por um momento de silêncio, uma leitura bíblica curta e uma reflexão que me ajuda a reconhecer os sinais do dia, a conexão com o anjo que Deus me deu. Não consigo mais imaginar minha vida sem isso. Eu deixei o link no comentário fixado. Dá uma olhada depois. Mas agora, deixa eu te contar o que aconteceu quando finalmente comecei a ouvir. 6 meses depois do acidente, meu irmão mais novo estava passando por uma depressão profunda. Eu morava longe, mas uma noite tive um sonho com ele. Ele estava num quarto escuro e uma luz batia no canto. Acordei com o nome dele na boca. Liguei na hora. Ele atendeu chorando. Disse que estava pensando em desistir de tudo. Naquela noite, ele tinha escrito uma carta. Mas antes de agir, o telefone tocou. A voz dele: "Você nunca me liga de madrugada." Como soube? Eu não tive palavras. Só disse: "O anjo do Senhor acampou ao redor de ti." Salmo 34, verso 7. Meu irmão está vivo hoje, porque pela primeira vez eu não ignorei o sinal. E sabe o que é mais assustador? Quantas vezes eu quase perdi alguém por não ouvir? Quantas orações ficaram sem resposta porque eu estava surdo? A Bíblia diz em Hebreus 1,14: "Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?" Servir. Eles estão aqui para servir, mas a gente trata como se fossem opcionais. Não são. Agora, deixa eu fechar com uma última evidência. Em 2009, arqueólogos encontraram em Jerusalém um ossuário com a inscrição: Miriam, filha de Yeshua, neto de Yosef. Dentro, uma moeda do ano 15 depois de Cristo. O que isso tem a ver? O ossuário estava num túmulo que continha um desenho de um anjo com asas abertas. A data? 1º século. Os judeus da época de Jesus acreditavam em anjos da guarda, e não apenas acreditavam, eles os invocavam em oração. O Shema Israel, a oração mais importante do judaísmo, termina com uma referência aos anjos que guardam Israel. Jesus orou o Shema. Nós herdamos essa fé. Então, depois de tudo isso, eu te pergunto, qual é o próximo passo? Você pode assistir esse vídeo, sentir aquela emoção e depois esquecer. Eu sei como isso funciona. Já fiz isso centenas de vezes. Mas eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu. Eu coloquei no comentário fixado o aplicativo que uso todas as manhãs. É a ferramenta que me ajuda a não ignorar mais os sinais. Não custa nada, é de graça. Eu só quero que você tenha a chance de começar a ouvir como eu aprendi a ouvir. Vai lá, clica no link. E se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Eu produzo vídeos como esse toda semana, com profundidade histórica e espiritual. E mais uma coisa, pense em alguém que está neste exato momento ignorando os próprios sinais. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Envia esse vídeo para essa pessoa. Você pode ser o anjo que ela estava esperando. Porque no fim, a maior verdade que descobri é esta: os anjos estão aqui, mas eles só podem agir se a gente ouvir. E ouvir é uma escolha. Que hoje você faça a escolha certa.